Me conta uma coisa. Você também já pensou em furar sua isca pet? Seja sincero comigo. Coloca aí nos comentários. Ah, eu já pensei. Ah, eu já furei. Eu só instalo furada. Ou não. Furo na isca não é comigo. Coloca sua opinião aí nos comentários antes de a gente começar esse vídeo, que é um vídeo com um tema bem polêmico. Muitos de vocês furam, alguns não furam, alguns abominam, outros falam que é extremamente necessário, e eu tô aqui para esclarecer o que de acho que é o que eu penso desse furo na isca pet. Se você tá aí entrando no universo das abelhas sem ferrão, eu preciso avisar você de que captura de abelha sem ferrão muito provavelmente é a estratégia que você vai utilizar para iniciar a sua criação. E o principal item que a gente utiliza para as capturas é esse daqui, ó. Uma garrafa PET preparada, instalada de forma a se tornar um ambiente para a construção de um ninho isca, de um enxame, né, de uma colônia que está procurando um novo local para construção. Então a nossa isca ela se torna um local, um lar temporário e provisório para essas colônias que estão enxameando ocuparem e que a gente pode depois transferir para uma caixa racional e criar nosso próprio meliponário. A grande questão é que no meio desse universo das capturas a gente tem vários formatos de iscas, vários formatos de entrada, vários tipos de materiais para construção, vários tipos de instalação diferentes, enfim, existe muita variação. E uma delas é justamente sobre a necessidade ou não de furar essa garrafa PET. Eu vou te explicar o que é esse furo primeiro. Normalmente o que o pessoal faz é fazer furos aqui no topo da garrafa PET com a justificativa de drenar e também de possibilitar a troca de ar dessa colônia que está sendo instalada, dessa isca que está sendo instalada e da colônia que vai ocupar essa isca futuramente. Essa é justificativa para as pessoas que utilizam furo na isca PET. Opinião própria minha, tá? Isso não quer dizer que é o correto. Eu vou explicar o porquê que eu tenho essa opinião, é claro, para você julgar se você vai querer acatar essa minha decisão, essa minha opinião, esse meu manejo ou não, tá? Então não é uma regra, é só uma opinião, mas com base em fatos científicos, é claro, como tudo que tem aqui no canal Abelha no Mundo Afora. Opinião minha, o furo na isca PET é totalmente inútil. Na verdade, ele mais prejudica as capturas de acontecerem do que viabiliza as capturas. A justificativa para esse furo, como eu disse, é principalmente a troca gasosa, né? A respiração dessa colônia. Mas eu preciso avisar que, segundo pesquisas científicas, a principal troca de ar de uma colônia de abelha sem ferrão funciona pelo pito de entrada, pela entrada da própria colônia. Isso acontece principalmente no local natural de nidificação das abelhas, os ocos em árvores. Gente, a maior parte dos ocos, eles têm apenas uma entrada e uma saída, que é o mesmo orifício utilizado ali pelo pito de entrada da colônia. Então não tem um outro orifício que eles podem fazer, que as abelhas podem fazer troca gasosa, né? Essa respiração da colônia, elas precisam desenvolver estratégias para fazer essa troca de ar da colônia pelo pito de entrada, e elas já fizeram isso. Com o passar de milhões de anos de evolução, as abelhas sem ferrão criaram uma estratégia de posicionamento no pito de entrada, onde algumas operárias guardas ficam posicionadas aqui em volta do pito de entrada e aqui na frente, bem no biquinho, jogando ar para fora com o movimento de bater de asas. Isso acontece na entrada de uma colônia de abelha sem ferrão como essa daqui, ó. Nessa entrada de colônia de bugia, é muito comum a gente ver uma operária pousada aqui do lado de fora, algumas duas ali dentro do pito de entrada, todas elas batendo as asas. E a gente consegue ouvir dentro da colônia esse movimento de bater de asas bem intensificado. Isso acontece justamente porque a colônia está respirando, elas estão tirando o ar mais quente de dentro, que normalmente isso acontece em momentos de calor excessivo para resfriar a colônia, e possibilitando a entrada de um ar mais fresco. É normal que essa troca funcione dessa forma. Gabriel, então você está falando que essas caixas que tem orifício de ventilação, elas não são úteis? Não é isso que eu estou falando. O orifício de ventilação no topo ou embaixo das caixas facilita essa troca gasosa da colônia, né? A troca de ar da colônia. Só que não é essencial para a sobrevivência desse ninho. Então, nas iscas PET, principalmente se tratando de iscas PET, o furo superior, para essa troca de ar, ele não é necessário, não é essencial. Na verdade, esse furo ele vai acabar prejudicando a termorregulação dessa colônia, principalmente se for um local frio. Se você faz iscas com jornal, por exemplo, e fura em cima, você vai deixar com que o jornal acabe molhando inteiro, e isso vai prejudicar a termorregulação. Os furos podem permitir a entrada de água, o que é muito prejudicial para a colônia. Tem muito mais malefícios nesses furos na garrafa PET do que benefícios. De fato, os furos eles acabam saindo ali, ó, no 0 a 0 com uma isca que não é furada. Não muda praticamente nada e não
não interfere nas chances de captura de uma garrafa PET. O que mais vai fazer diferença, de fato, é o preparo, a instalação e o atrativo que você está utilizando nessa sua isca. O furo é mais uma das desculpas que o pessoal fica inventando aí para falar: sua isca só vai capturar se você furar, só vai capturar se você usar atrativo X, só vai capturar se você instalar ela utilizando o meridiano de Greenwich com tal posição estratégica localizada no topo do edifício de... pelo amor de Deus, gente, uma isca bem instalada, bem preparada, com um bom atrativo, sem furos, o tradicional é o que funciona. O pessoal tenta fazer várias variações para ver se consegue fazer alguma coisa. No fundo, o bem feito básico é o que mais resolve as capturas de sucesso. Entendendo isso, deixa aqui embaixo a sua opinião. Se você usa furo e tem algum resultado diferente, por favor, comenta aí. Como eu disse, não é uma regra. Cada região do Brasil tem diferentes características ambientais, climáticas, de vegetação e também de espécies de abelha sem ferrão. Eu vou ficar muito feliz em eu entender a sua opinião sobre esses furos e os resultados que você já teve. E se você não usa isca furada, comenta aqui embaixo também os seus resultados com as capturas. Vamos ver qual que tá ganhando, as iscas com furo ou as iscas sem furo em termos de capturas de abelha sem ferrão. E aí, gostou desse vídeo? Se você quiser iniciar a sua própria criação de abelha sem ferrão com total segurança e os melhores resultados, faz o seguinte, clica no link que tá na descrição ou nos comentários desse vídeo que eu tenho uma surpresa pra você. Clica aí que eu e as suas futuras abelhas sem ferrão estamos te esperando. Grande abraço e até lá!